Bem, olá a todos, bem-vindos ao podcast Políticas Europeias da Associação dos Estudantes do ISEG. E neste podcast vamos então conhecer vários candidatos ao Parlamento Europeu pelos vários partidos políticos que existem e tentar conhecer então também algumas das suas políticas para estas eleições. Se ainda não sabes em quem votar nas próximas eleições do dia 9 de junho, prepara-te então para nos acompanhares neste podcast e para então fazeres um voto consciente nesta matéria que é tão importante. Antes de mais agradecer a presença aqui de José Guzmão, do Bloco de Esquerda, e fale-nos um bocadinho de si, apresente, queríamos saber um bocadinho mais sobre si. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite. Eu fui estudante aqui no ISEG de Economia e depois do mestrado de Sociologia Económica. Fui também membro da direção da Associação dos Estudantes e fico muito satisfeito por ver que a tradição da Associação dos Estudantes do ISEG e do próprio ISEG, aliás até mais antiga, de envolvimento cívico se mantém, e felicito também esta iniciativa de promover a reflexão sobre estas eleições europeias e sobre o que se passa na Europa. Infelizmente, em Portugal, temos muito pouca cobertura mediática das políticas europeias, sobretudo por comparação com outros países. Tem melhorado, na realidade, mas penso que ainda há muito a melhorar. Ainda por cima, íamos ter um ciclo de debates frente a frente entre todos os partidos e todos os candidatos, mas PS e PSD recusaram-se a participar nesse ciclo e, portanto, vamos precisar de outras formas de promover o debate e a reflexão sobre estas eleições que são tão importantes. Portanto, o meu percurso foi esse. Eu estudei Economia, depois fiz um mestrado que não concluí em Sociologia Económica e depois comecei também um doutoramento que suspendi precisamente para ser deputado ao Parlamento Europeu em Governação, Conhecimento e Inovação. Inovação foi a primeira área em que eu trabalhei quando trabalhei em investigação, como professor aqui do ISEG, o professor Mira Godinho, num inquérito à utilização de propriedade industrial em Portugal. Esse foi era assistente de investigação, ou seja, não dei nenhum contributo científico para esse projeto, e depois vim a trabalhar num centro de investigação associado ao ISCTE, num projeto em que aí já tive algum papel, sobre a dimensão normativa da ação económica. Este foi o meu percurso de investigação e a partir daí comecei a trabalhar em funções políticas, primeiro com o Francisco Louçã quando ele era deputado, depois tornei meu próprio deputado e depois fui trabalhar com Miguel Portas para o Parlamento Europeu e em todas estas funções fui exercendo trabalho na área da economia. Na Assembleia da República estive na Comissão de Orçamento e Finanças e no Parlamento Europeu, quer enquanto assistente, quer agora como deputado na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, embora, enquanto eurodeputados, sejamos obrigados a diversificar as nossas áreas de interesse. O Bloco tem 2 deputados que têm que acompanhar toda a atividade legislativa do Parlamento e, portanto, temos todos que aprender muito. Como já referiu, fez parte da Associação de Estudantes do ISEG e eu queria perguntar se essa experiência foi importante para o seu percurso político, se foi um início, se foi meio que a descoberta do bichinho pela política e como é que foram estes anos de estudo no ISEG? Como é que te lembra esses anos? Sim, à primeira pergunta, ou seja, a Associação de Estudantes do ISEG foi, digamos assim, o meu primeiro contacto com algum tipo de ativismo político. Na realidade, eu na altura envolvi-me em várias coisas ao mesmo tempo. Tornei-me militante do PCP, na altura, mas diria que na Associação de Estudantes do ISEG foi onde eu aprendi coisas mais importantes sobre fazer política e sobretudo sobre fazer política com pessoas que pensam de forma diferente. Nós tínhamos uma lista para a Associação de Estudantes que era muito plural politicamente. Tínhamos desde anarquistas a militantes da JSD, portanto aquilo era uma coisa bastante... Mesmo variada. Era mesmo variada, mas tínhamos um conjunto de princípios comuns sobre como achávamos que uma Associação de Estudantes devia funcionar. Uma das nossas ideias principais é que a Associação de Estudantes tinha que dar informação aos estudantes, que era o problema que tínhamos com a associação da altura, que antecedeu a nossa e que estava um bocadinho fechada na sede. Aliás, há uma história engraçada porque nós, antes dessa associação, tinha havido uma outra que tinha um cartaz
de que nós gostávamos muito na porta da sala da direção, que dizia não batas, entra. E a primeira coisa que a associação seguinte fez quando ganhou as eleições foi tirar esse cartaz. E a primeira coisa que nós fizemos quando ganhámos a associação foi pôr esse cartaz outra vez. E era um bocadinho esse o espírito com que trabalhávamos. Aliás, a associação tinha assim, cerca de 30 elementos, mas depois trabalhava também com os delegados de turma, com as pessoas dos núcleos, ou seja, entendíamos que a Associação de Estudantes devia ser um polo de dinamização da faculdade, um catalisador, se quisermos. E isso foi uma experiência. Eu tive 3 anos na Associação de Estudantes e até hoje utilizo as coisas que aprendi na Associação de Estudantes. E tenho sempre... Eu desconfio um bocadinho das pessoas que fazem um percurso político sem nunca terem nenhuma experiência associativa, unitária de algum tipo. Acho que é mesmo uma coisa que me enriqueceu muito, embora não tenha feito maravilhas pelo meu percurso académico, devo dizer. E que cargos é que ocupou ao longo da sua jornada política? Como é que começou e como é que foi crescente a nível político até chegar a eurodeputado? Bem, eu já falei um bocadinho sobre isso, ou seja, do ponto de vista institucional tive um mandato na Assembleia da República, meio mandato na Assembleia da República e agora o de eurodeputado. Depois tenho tido funções de direção no Bloco, já tinha tido funções de direção distrital no PCP e nacional na JCP. E depois estive também em vários movimentos, por acaso quase todos ligados às questões económicas. Estive na ATAC Portugal, na Associação para a Taxação das Transações Financeiras e Apoio ao Cidadão, na iniciativa para uma auditoria cidadã à dívida pública portuguesa, e no Congresso Democrático das Alternativas, onde também estive a trabalhar as questões económicas, e no primeiro Fórum Social Português, onde estava em representação da ATAC, quando estava na direção. E, portanto, o meu percurso ativista, depois da Associação de Estudantes, basicamente esteve em movimentos que procuravam intervir sobre questões económicas. Normalmente não eram movimentos de massas, as pessoas só querem saber da política económica quando alguma coisa corre mal, mas eram movimentos que procuravam fazer alguma formação cidadã e promover algum debate público sobre questões económicas importantes. Tivemos umas eleições agora há pouco tempo, em março, e eu queria saber se acha que essas eleições se vão assemelhar se estas eleições que agora se avizinham vão ser semelhantes com essas a nível de resultados, ou se acha que o Bloco de Esquerda vai crescer ou até mesmo diminuir. O que é que esperam destas eleições? Se vai ser bom para o partido? Bem, em relação às eleições legislativas, eu penso que vai haver algumas mudanças importantes. Aliás, as sondagens já apontam um bocadinho nesse sentido. Vai-se sentir um primeiro efeito de um conjunto de promessas que o PSD fez na campanha eleitoral e que imediatamente a seguir às eleições começou a desmentir. É o caso da redução do IRS, mas parece também ser o caso da questão das carreiras, e depois há agora esta sucessão de episódios sobre a nomeação de gente para tudo o que é entidade pública, ou seja, não me recordo de ver um governo recém-eleito que tenha desbaratado tão rapidamente o seu estado de graça, e estou convencido que isso se vai refletir nas eleições europeias. No que diz respeito ao Bloco, nós esperamos, e as sondagens estão a indicá-lo, uma recuperação em relação ao resultado das legislativas, por várias razões. Em primeiro lugar, as legislativas foram muito marcadas por um contexto de bipolarização muito forte, e eu penso que esse contexto se vai fazer sentir muito menos nas eleições europeias, pela própria natureza das eleições. Estamos a eleger deputados, não estamos a eleger a força política mais votada, que terá condições para formar governo. Portanto, normalmente a bipolarização faz-se sentir muito menos nas eleições europeias, também por algumas más razões. Por exemplo, nas eleições legislativas o Bloco aumentou substancialmente a sua votação, só não aumentou o número de deputados porque houve também um aumento de votantes, o que é obviamente positivo, mas refletiu-se negativamente nos resultados do Bloco. Nas eleições europeias isso acontece menos, mas ainda bem que é assim. Aliás, eu espero que o Bloco aumente o seu resultado,
mesmo que haja, e penso que irá haver, um aumento da participação nestas eleições europeias em relação a outras eleições europeias, que é o termo comparável, não em relação às relativas, infelizmente isso nunca acontece. Então, qual é a importância destas eleições para Portugal e, acima de tudo, para os portugueses? Bom, eu penso que independentemente dos sinais nacionais que existem sempre, mas sobre os quais não quero falar, porque acho que não é forma de fazer o debate sobre as eleições europeias, há vários dossiês que são cruciais para o nosso país. Em primeiro lugar, a questão da governação económica. Nós aprovámos recentemente uma alteração das regras de governação económica que visava resolver alguns dos problemas das antigas regras, nomeadamente a sua prociclicalidade, ou seja, a dificuldade das anteriores regras de governação económica em fazer face a crises económicas dentro da União Europeia. Aliás, o padrão é sistemático. Sempre que há uma crise, as regras ou são suspensas ou são universalmente desrespeitadas, e nós precisamos de regras de governação económica que funcionem para todos os ciclos de atividade económica e não apenas quando as coisas estão bem. Aliás, eu diria que é sobretudo quando as coisas estão mal que as regras de governação económica são mais importantes. E infelizmente eu penso que as novas regras não resolvem esse problema. E não resolvem um outro problema que é muito importante para Portugal, que é o problema do investimento público. Saiu recentemente uma notícia, penso que tem 2 dias, que aliás já confirma indicadores anteriores, que Portugal é o país de toda a União Europeia com o menor investimento público. E isto é dramático para um país que tem problemas infraestruturais consideráveis, que tem problemas também ao nível dos serviços públicos, e que tem também enorme potencial em algumas áreas críticas de investimento público, como por exemplo na transição energética. Nós somos um país privilegiado no contexto da União Europeia do ponto de vista das energias renováveis, somos o país europeu com maior exposição solar, e não estamos a aproveitar esse potencial. Após um ciclo em que houve de facto investimento nessa área, houve um claro abrandamento que não nos permite fazer face a outros problemas estruturais da nossa economia, como por exemplo a fatura energética. Nós tínhamos condições para liderar nesta questão da transição energética, mas isso obviamente só se faz com investimento público e privado também, já agora. Uma segunda área crítica em que já comecei a tocar é a questão do clima. Portugal é, mais uma vez, um país com enorme potencial do ponto de vista das políticas de resposta às alterações climáticas e é também um país que está na primeira linha dos riscos associados às alterações climáticas. Somos um país com uma costa imensa, com regiões do país que são extraordinariamente vulneráveis às alterações climáticas e, portanto, temos um enorme interesse em que a política climática da União Europeia seja uma política extremamente exigente. E o último mandato começou bem, desse ponto de vista. A formulação, primeiro do Plano Verde, embora aí sem grandes recursos, mas último depois... mandato europeu ou das legislativas ainda PS? Do mandato do Parlamento Europeu, das instituições europeias. Que começou com o Plano Verde Europeu e depois com o Fundo de Recuperação e Resiliência em resposta à pandemia, muito assente na ideia de que a recuperação económica se devia fazer através de investimento e criação de emprego verde. E isso era uma estratégia acertada, do meu ponto de vista, mas que perdeu gás, em parte por causa da guerra na Ucrânia, mas eu diria sobretudo com o pretexto da guerra na Ucrânia. E o que era um consenso muito alargado no Parlamento Europeu, que ia até às bancadas da extrema-direita, que são negacionistas, dizem que não há alterações climáticas nenhumas e, portanto, não se pode propriamente contar com eles para esse debate ou para qualquer outro debate europeu de resto. Mas, infelizmente, neste momento, esse consenso alargado que existia, apesar das diferenças de perspectiva sobre instrumentos, sobre ritmos, sobre objetivos, quebrou-se e passámos a ter votações esquerda-direita, com a direita tradicional e os liberais muito mais alinhados com a extrema-direita num conjunto de dossiês muito importantes, como as emissões de CO2 por automóveis ou a lei do restauro da natureza, etc. Ou a PAC, que também tem muita importância e, portanto,
Esta questão do clima vai continuar a ser um debate estratégico em todas as instituições europeias, e parece-me que é muito importante as pessoas conhecerem as posições dos vários partidos, não apenas uma adesão genérica ao clima e ao combate às alterações climáticas, mas quais é que são os compromissos a sério nas propostas concretas, porque é aí que se separa o trigo do joio, por assim dizer. Finalmente, uma terceira questão que me parece muito importante é a questão dos direitos sociais e laborais. Nós começámos no último mandato, do meu ponto de vista, de uma forma muito insuficiente, a ter alguns dossiês europeus sobre o estabelecimento de regras sociais e laborais mínimas no conjunto da União Europeia. Não se trata de retirar a política social e laboral aos Estados-membros, eu acho que deve continuar a ser uma competência nacional, mas trata-se de impedir que dentro da União Europeia se criem dinâmicas de corrida para o fundo nos direitos laborais e sociais. Eu dou um exemplo que, do meu ponto de vista, foi muito importante, que é a questão da diretiva do trabalho de plataformas. Basicamente, cria regras nesta área da economia que funcionavam um bocadinho como uma selva laboral e que passou a ser bastante regulamentada, e que aliás inspirou uma lei que já existe em Portugal e que, do meu ponto de vista, vai claramente no bom caminho. Passando agora para uma questão mais focada em si, lá está, como já foi eurodeputado, e queríamos saber como é um dia na vida de um eurodeputado, se varia muito entre coisas mais monótonas e debates mais agitados, ou se é meio que tranquilo e estável, por assim dizer. Depende muito das semanas. O calendário do Parlamento Europeu está dividido nos tempos normais de funcionamento, tem 4 tipos de semanas. As semanas verdes, que são semanas sem atividade parlamentar formal, a não ser as visitas, normalmente quando há delegações a outros países, ou outras instituições, por exemplo, visitas ao BCE e coisas desse género, acontecem nas semanas verdes, normalmente, não é sempre assim. Mas fora isso, as semanas verdes são semanas de gabinete, são semanas para estar a trabalhar, a estudar, a pôr alguma ordem na agenda, que às vezes faz falta, etc, etc. Serão, digamos assim, as semanas menos animadas. Também muitos deputados, eu incluído, utilizam-nas para fazer coisas nos países de origem, reunir com associações, com movimentos, com instituições públicas, com o próprio partido, embora aí os mecanismos de ligação sejam mais permanentes. Depois, temos semanas de comissões, que estão normalmente calendarizadas com muito tempo de antecedência e têm toda uma agenda programada, que incluem também reuniões de coordenadores das comissões, e eu fazia parte da coordenação da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão de Assuntos Fiscais. E depois temos reuniões de grupos, dos grupos políticos, que são 7 no Parlamento, o meu é o grupo da esquerda, onde também há, regra geral, às vezes reuniões de relatores sombra. As reuniões de relatores sombra são reuniões informais, embora sejam muito importantes na dinâmica do trabalho do Parlamento. Ou seja, são reuniões em que um determinado relatório, que tem um relator principal, reúne com os relatores que são indicados pelos outros grupos políticos para negociar esse dossiê. E essas reuniões, as reuniões de relatores, são reuniões que são decisivas na definição da posição do Parlamento Europeu sobre os vários dossiês, mais até do que as reuniões de comissões. E ocorrem quando calha, fins de semana incluídos. E depois, as semanas mais frenéticas, diria assim, são as semanas de plenário, que são em Estrasburgo. Às vezes há mini plenárias em Bruxelas, mas as semanas mais agitadas e com uma agenda mais carregada são as semanas de plenário, porque são as semanas em que acontece um pouco de tudo. Também há reuniões de comissões, há a sessão plenária, há os debates televisivos, há entrevistas, porque em Estrasburgo reúne-se um bocadinho toda a cobertura mediática da atividade do Parlamento Europeu. Do meu ponto de vista, infelizmente, porque há muitas coisas importantes que se estão a passar nas outras semanas e que são perdem um bocadinho de atenção, mas são claramente as semanas em que mais coisas acontecem e em que há também mais exigências de comunicação. Até por essa pressão dos mídias nessas semanas. Exatamente, não? E depois também há os votos, e os votos na sessão plenária são toda uma coisa, não é? Porque nós preparamos na semana anterior
os votos da sessão plenária, mas frequentemente muitos dossiês não estão preparados nessa altura e só temos, por exemplo, resoluções em cima da hora da votação e as listas de votos chegam nessa altura, e uma sessão plenária são centenas, mais frequentemente milhares de votos sobre áreas que nós dominamos e sobre áreas que não dominamos, ou seja, em que nós basicamente dividimos a nossa equipa para cobrir todas as comissões. E é nesse momento que vamos ver o que é que está em causa em cada dossiê, porque mesmo dentro do grupo, nós sabemos que há deputados que partilham as nossas perspectivas sobre uma determinada matéria, mas há outros deputados do nosso grupo que não partilham essas perspectivas e, portanto, nós temos que criar a nossa própria lista de voto, os nossos próprios sentidos de voto. Portanto, as semanas plenárias são as semanas claramente mais frenéticas e, ainda por cima, tudo isto é gravado por este absurdo de mudar o Parlamento todo para Estrasburgo. Neste mandato já tivemos várias votações do Parlamento Europeu no sentido de acabar com isso, de passar a ter o que nós chamamos o single seat, e o Parlamento não andar para trás e para diante, que já agora é uma enorme despesa, é um crime ambiental, etc, etc. Mas pronto, existe uma grande oposição da França a essa ideia e, enfim, talvez agora no debate dos tratados consiga desbloquear isso. A sua experiência europeia é clara e com certeza será uma vantagem perante outros candidatos de outros partidos. Considera que os portugueses pensarão também assim e que poderão utilizar o seu poder de voto para votar em si e, acima de tudo, no Bloco de Esquerda devido à sua experiência, ou acha que isso acaba por ser um pouco irrelevante? Não, irrelevante não é. É óbvio que as listas... estas eleições são eleições um bocadinho invulgares desse ponto de vista, não tanto por haver listas que são encabeçadas por pessoas sem experiência de Parlamento Europeu, mas por haver listas que praticamente não têm ninguém com experiência de Parlamento Europeu. Isso já me parece um bocadinho mais estranho. E digo isto porque eu cheguei ao Parlamento Europeu após 8 anos a trabalhar no Parlamento Europeu. E juntei-me à Marisa Matias, que tinha 10 anos de deputada ao Parlamento Europeu. E mesmo assim é uma adaptação que leva o seu tempo, porque o Parlamento Europeu não trata só de assuntos diferentes, tem uma forma diferente de trabalhar. Faz política de forma diferente, por exemplo, em relação à Assembleia da República, como tive nos dois sítios, tenho um bocadinho essa imagem. E, portanto, é muito importante ter equipas, e eu penso num grupo parlamentar um bocadinho dessa forma, ou seja, como um conjunto de pessoas que trabalham esse tipo de questões, em que haja gente que tem experiência. Agora, dito isto, eu não acho que isto seja a questão fundamental. O mais importante é saber que ideias é que as pessoas têm para a Europa, mais do que propriamente quanto tempo é que lá passaram até agora. Qual é a missão do Bloco de Esquerda a nível para o futuro da educação na Europa e, acima de tudo, como é que Portugal se encaixa nisto? Em especial o ensino superior, já que estamos aqui no ISEG? Há uma série de competências na área da educação em que a União Europeia tem muito pouca influência. A União Europeia é importante na política de inovação e investigação. Aliás, nós tivemos um combate importante que foi feito pela Marisa nas negociações do Horizonte 2020 que tinham a ver com o financiamento à investigação na área das ciências sociais, que inclui a economia e havia ideias para acabar com o financiamento à investigação na área das ciências sociais. Foi, aliás, um combate bastante importante e bastante difícil, porque existe uma perspectiva de que tudo o que não seja investigação aplicada não merece apoios públicos, que é uma abordagem estritamente europeia. Por exemplo, nos Estados Unidos as coisas não podiam ser mais diferentes disso, e na China a mesma coisa. Existe hoje uma compreensão muito... Eu, ainda por cima, como trabalhei na área da economia, da inovação, sou bastante sensível à importância da investigação fundamental
em todas as áreas, inclusive nas áreas das ciências ditas duras. E portanto felizmente essa perspectiva foi derrotada, mas existe um bocado uma lógica de pôr uma agenda de investigação científica que está ao serviço de indústrias específicas e não orientada por perspectivas académicas e científicas de médio e longo prazo. E eu acho que esta é uma questão decisiva para o futuro da União Europeia, até porque muita da política de ciência dos Estados-membros atualmente passa por políticas europeias. Depois há obviamente uma série de políticas europeias que afetam os serviços públicos nos Estados-membros, nomeadamente a educação, superior e não superior, e também, diria, uma questão que para nós é muito importante, a capacidade de manter quadros qualificados. Ou seja, nós temos hoje um problema, voltámos a ter um problema grave de emigração qualificada, e temos um desafio que se prende um bocadinho com o debate que estávamos a ter há bocado, que é como é que nós conseguimos promover uma reconversão da economia portuguesa que a afaste de setores de baixíssimo valor acrescentado a que está amarrada atualmente, e que permita manter os quadros qualificados que estamos a formar, porque atualmente o nosso problema é esse, ou seja, temos muito pouco emprego qualificado, pago, com salários de trabalho qualificado, e isso faz com que percamos muitos dos jovens qualificados que estamos a formar das nossas universidades. E aí entram as questões da governação económica, entram as questões da política industrial dentro da União Europeia, que foi uma questão que saltou para o centro da agenda neste mandato, sobretudo como na resposta à pandemia e à guerra, mas também na resposta ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos e à política da China numa série de áreas em que um e outro, de formas diferentes, mas com um grande envolvimento público, com um grande envolvimento do Estado e de instituições públicas, estão a promover os seus setores industriais, e na União Europeia infelizmente tem vigorado um paradigma que desvaloriza a política industrial. E que basicamente deixa as coisas mais ou menos entregues aos instrumentos de mercado, com resultados muito negativos para a indústria europeia. Outra crise que afeta bastante Portugal, mas também, não só Portugal, mas também toda a Europa, é a crise da habitação, que afeta bastante jovens. Por exemplo, no caso de Portugal, quando chegam ao ensino superior e têm que sair das suas cidades para ir em busca, lá está, do curso superior que querem. Mas toda a Europa sofre deste problema. E queria saber se o Bloco de Esquerda tem alguma medida contra este problema que tem surgido. Eu acho que eu dividiria em três questões. A primeira tem a ver com a política monetária. Eu acho que houve uma abordagem desastrosa da política monetária nos últimos tempos, porque se respondeu a uma inflação que tinha características muito específicas, como se fosse uma inflação generalizada. Aliás, o BCE, desse ponto de vista, teve uma enorme contradição entre as suas próprias análises, que basicamente diziam que não temos um problema na inflação subjacente, temos um problema na inflação relacionada sobretudo com os bens energéticos e também com os bens alimentares, mas depois tomou uma política monetária que é inconsistente com esta análise e que obviamente teve consequências muito graves nos custos da habitação, um pouco por todo o lado, mas particularmente em Portugal, porque em Portugal, historicamente, temos um nível muito elevado de propriedade da casa própria, por comparação com outros países. Um segundo elemento tem a ver com o financiamento comunitário de políticas de construção de parques públicos de habitação. Nós somos dos países da União Europeia com o parque público de habitação mais diminuto. Ou seja, em Portugal a habitação pública foi sempre vista como habitação social, habitação para pobres. Nunca foi visto na perspectiva de ter um parque público que de alguma forma condicione o mercado de arrendamento, como acontece noutros países. Nós temos países como a Holanda, salvo erro, que tem cerca de 30% de habitação pública. Ou seja, o Estado tem a capacidade de afetar as condições do mercado de arrendamento de forma determinante. É um price maker, digamos assim.
E nós estamos atrasadíssimos a esse nível e não somos os únicos, há mais países que nessa situação. Isto é, digamos assim, uma política de médio e longo prazo. Este parque público não vai estar feito amanhã. Finalmente, eu penso que é preciso ter uma derrogação das regras do mercado interno para a habitação. Ou seja, nós não podemos olhar para as casas para viver como se fosse um outro qualquer produto. E aqui existe uma forte relação entre o pilar dos direitos sociais da União Europeia, em que também se falou sobre questões de habitação, mas não de forma vinculativa, foram meras declarações de intenções, e o debate sobre a política económica dentro da União. Ou seja, nós temos que perceber que a habitação é um bem, ainda por cima é um ativo crescentemente financeirizado, o que também traz problemas, mas é também um instrumento para a concretização de um direito fundamental. E, portanto, os Estados-membros têm que ter poderes para regular os seus mercados de arrendamento, para impedir que as rendas atinjam valores absurdos e que nada têm a ver com a oferta real de habitação. Por exemplo, os liberais dizem que o que é preciso é fazer mais casas. Mas fazer mais casas não resolve o problema do mercado de arrendamento em Portugal, nem explica o aumento que já houve nas rendas. A relação entre agregados familiares e habitações e casas para habitação em Portugal não se alterou ao longo dos últimos 10 anos. O rácio é exatamente o mesmo. E durante o mesmo período, o índice dos preços da habitação aumentou 100%. Ou seja, o preço das casas em Portugal duplicou. A explicação não está, portanto, no aumento das casas. Não estou a dizer que não se construa mais casas. O problema é que o que aconteceu durante estes anos foi uma transferência de uma série de imóveis para a habitação para outros usos que não a habitação própria e permanente. E esta é uma realidade que tem que ser regulada pelo Estado. E para isso implica perceber que as casas não são maçãs e não são bananas. São uma parte do nosso território que tem que ser utilizada para proteger um direito fundamental. E do nosso ponto de vista isso é uma política nacional, obviamente, mas é uma política nacional que deve ser protegida nas regras do mercado interno. Segundo Mariana Mortágua, os desafios do Bloco de Esquerda, os desafios que o Bloco de Esquerda quer responder são, e passo a citar, vão desde as alterações climáticas, a guerra, a necessidade de responder pelo Estado Social. O Bloco de Esquerda acha que a União Europeia carece de soluções ou processos de resolução para estes problemas e de que forma é que o Bloco de Esquerda pode ajudar a resolver estas questões? Já falei um bocadinho sobre clima e também sobre a questão dos direitos sociais. No fundo, nós pensamos que as políticas económicas europeias devem ter um fio condutor, que é o combate às alterações climáticas. Até porque esse fio condutor nos permite resolver muitos outros problemas estruturais. Um exemplo, tal como Portugal, aliás, entendido enquanto país isolado, a União Europeia no seu conjunto tem uma forte dependência energética. E essa dependência energética não é só um problema económico, é um problema político, como se viu na guerra da Ucrânia e como se poderá ver amanhã em relação aos novos clientes, aos novos fornecedores de energia da União Europeia. Ou seja, nós mudámos de comprar combustíveis fósseis à Rússia para comprar aos Estados Unidos ou ao Qatar ou a Marrocos, mas no fundo estamos a virar as nossas relações de dependência de um sítio para outro. Pelo contrário, a transição energética permite-nos ganhar outro nível de autonomia através da diversificação das fontes energéticas, ao mesmo tempo que respondemos ao problema das alterações climáticas. Mas a resposta às alterações climáticas dinamiza um conjunto de setores que são setores de futuro. Por exemplo, uma das coisas que me preocupa nos prazos que estão previstos para terminar a produção de automóveis movidos a energia fóssil na Europa, que é 2035, é que nós estamos a adiar uma transição que é inevitável e a contribuir, através deste laxismo regulatório, para aumentar o atraso da nossa indústria automóvel em relação a outras indústrias automóveis, nomeadamente as asiáticas, que já estão com as 4 patas na mobilidade elétrica. Portanto, eu acho que há um conjunto de setores industriais e de emprego verde pronto
para ter políticas à altura. Aliás, há muitos estudos que falam sobre os milhões de empregos que podem ser criados nas indústrias verdes e eu acho que esse é claramente um caminho a seguir, articulado com políticas públicas, nomeadamente as políticas dos transportes coletivos, da eficiência energética, que aliás foram assunto durante este mandato no Parlamento Europeu. Sobre a questão específica da paz, eu gostaria de dizer que a União Europeia tem condições únicas para se tornar um ator fundamental na promoção das políticas da paz em todo o planeta e nas políticas da paz e dos direitos humanos. Infelizmente, e eu acho que há algumas mudanças institucionais que podem contribuir para isso, e o Bloco tem uma proposta específica que é fazer da OSCE, a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, o centro da articulação das políticas externas dos Estados-membros. Mas para que isso aconteça, a União Europeia vai ter que resolver um gravíssimo problema de credibilidade que tem neste momento, que é o facto de ter condenado com toda a clareza, com medidas concretas de sanção à Rússia, com medidas de apoio à Ucrânia, com apoio aos refugiados da guerra na Ucrânia, etc., etc. Ou seja, ter tido um comportamento exemplar na oposição à invasão da Ucrânia pela Rússia e estar a ter um papel de cumplicidade com o genocídio de Gaza. E todo o mundo está a ver a dualidade de critérios da União Europeia, que nos descredibiliza naquilo que podíamos ter de mais forte enquanto ator global nos grandes debates geopolíticos que vamos ter pela frente, que era a posição de um bloco político com um compromisso coerente, consistente com os direitos humanos, com a paz e com a defesa do direito internacional. A passividade, no melhor dos casos, e o apoio explícito no pior, que é a Presidente da Comissão, ao que se está a passar na faixa de Gaza, que poderá ter agravamentos ainda maiores nas próximas semanas, está a destruir a imagem da União Europeia no plano global e a retirar o papel que a União Europeia podia ter, até de mediação entre outros blocos político-militares e que nos daria uma centralidade que vai ser muito difícil termos se não invertermos rapidamente a posição que estamos a ter em relação à Palestina. A minha última pergunta para si é bastante simples e acredito que já tinha respondido ao longo da entrevista. Porquê votar Bloco dia 9? Uma ideia em que nós temos insistido muito nos últimos anos é a ideia de que os críticos são os que encontraram soluções dentro da Europa. Enfim, este é um debate antigo, portanto, se calhar já não é um debate propriamente para a geração que agora está no ensino superior, mas há 10, 15 anos atrás, quando o Bloco defendia os eurobonds, essa proposta era considerada, ou seja, a emissão de dívida pública europeia, essa proposta era considerada irrealizável, impossível e ilegal. E nós, neste mandato, criámos um precedente que é um precedente importantíssimo, que é a criação de um instrumento anticrise económico financiado por dívida pública europeia. Também tivemos, esse precedente é mais antigo, o precedente do Banco Central Europeu começar a comprar dívida pública nacional, que foi o que nos permitiu acalmar a crise do euro. E, portanto, alguém disse uma vez, não me recordo quem, que a União Europeia tem avançado nas crises, porque tem sido nas crises que tem encontrado as soluções. E eu acrescentaria que essas soluções foram invariavelmente avançadas pelos que criticaram os problemas de funcionamento da União Europeia. No Parlamento Europeu, nós não precisamos de deputados que façam parte da claque da Comissão Europeia. Precisamos de deputados que saibam ver quais são os problemas da União Europeia e que saibam encontrar soluções para esses problemas. E esse é o contributo que o Bloco quer dar. Muito obrigado, José. Obrigado. Terminamos assim o nosso podcast com o Bloco e continuem ligados para saber mais sobre as eleições de dia 9. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Como é que isto foi de tempo?